Pernambuco, Vitória de Santo Antão, em um lugarzinho da zona rural, a 10 quilômetros da cidade, existe um lugar chamado Engenho Galileia. Um local marcado por luta, resistência, sofrimento e também uma história muito bonita. E acompanhado e também ao mesmo tempo guiado por seu Zito da Galileia, guardião das histórias das ligas camponesas da Galileia, é que a gente, e eu também, convido você a fazer essa viagem pela zona rural, nesse turismo rural. Quer quebrar a mão? Vou tirar aqui. Aqui vai não, então. Bora, Vitor, bora lá. Aqui é a Casa Grande de Galileia, onde tinha como proprietário do engenho o coronel Oscar Beltrão de Arruda. Galileia é uma propriedade de 503 hectares de terra e o senhor Oscar Beltrão, com a sua família, tinha o domínio de tudo. Só que aqui, o senhor Oscar Beltrão tinha o engenho que era naquele lado do Bananal. O engenho de Galileia, nesse Bananal, que moía cana, fabricava o açúcar e fabricava a cachaça. O senhor Oscar Beltrão de Arruda mandou plantar um laranjal, uma roça de laranja cravo aqui ali onde está aquela bananeira ali. E ele ficava nas proximidades, sentado em uma cadeira. E ele obrigava o pessoal, todo mundo trabalhar assoviando para não chupar laranja. Quando alguém parava, cansava os lábios de assoviar, ele gritava: "Ei, por que é que você parou a música? Você tem de continuar assoviando." Aí todo mundo dava início ao assovio novamente. A Casa Grande, aqui ele morava nessa parte da frente. Essa parte da frente. E atrás dessa casa havia uma escola, que a professora era Dona Corina, que era filha dele, que durou pouco tempo essa escola aqui na Galileia, né? E o senhor Oscar Beltrão, além disso, ele inventou, criou o Vale do Barracão. Havia um barracão dele mesmo, do proprietário, e os trabalhadores eram obrigados a comprar naquele barracão fiado. Ele dava um papelzinho, um vale, e era necessário, os trabalhadores, quando precisavam de alimentação, ia lá no barracão, o barraqueiro escrevia o que é que ele comprou, ele vinha para casa,
E quando chegava no fim da semana, que era para prestar conta, quando chegava lá, quando o barraqueiro fazia a conta, então só fazia errado. No fim, o trabalhador não tinha nada mais para receber. Então era o trabalho em troca da comida. O trabalho em troca da comida. Aí a situação da Galileia, ela ficou insuportável. Porque era a nudez, o analfabetismo, ninguém tinha um sapato, ninguém podia comprar uma camisa, as mulheres davam à luz aos seus filhos em casa, acompanhadas por uma parteira. Muitas mulheres morreram de parto porque não tinha acompanhamento médico, e algumas delas foram levadas numa cadeira. Colocava dois pau entre as cadeiras e colocava no ombro 4 homens, carregava até a pista, para que na pista, lá em Tamatamirim, o guarda da rede ferroviária federal ligasse, telefonasse para Vitória para vir um jipe ou uma rural para socorrer essa paciente. Aí acontece que o enterro aqui na Galileia, ou só na Galileia não, em vários municípios, só se enterrava na rede. Então saía aquela multidão carregando um defunto na rede. Foi quando o senhor José Joaquim da Silva mandou fabricar, era o prefeito de Vitória e Santo Antão, mandou fabricar um caixão de defunto para emprestar para os camponeses. Então morria uma pessoa aqui na Galileia, aí os parentes iam até Vitória, conversava lá com os representantes do prefeito, que emprestava o caixão. Esse caixão se chamava Lolô. Era um caixão quadrado, um caixão normal, sem detalhe nenhum, só que a tampa dele era redonda. Aí trazia esse caixão para aqui, colocava o defunto dentro do caixão, depois carregava na mão até o cemitério de Vitória. Lá despejava o defunto dentro da vala e devolvia o caixão para a prefeitura para servir a outras pessoas que morresse. Então era essa a situação do engenho da Galileia, foi este. E o povo foram se irritando, sofrendo com essas coisas, até que aconteceu que eles tiveram a coragem de iniciar uma luta contra a miséria, contra o cambão, contra o engano do lápis, contra o pulo da vara, contra a miséria e contra tudo. Aí os camponeses se uniram até que veio a vitória alguns anos depois. A primeira reunião foi ele. O pai, o cunhado, o sobrinho e eu. Nós em conjunto aqui dentro do córrego, batendo um papo, aqui mesmo nesse sítio. Contei minha história, minhas ideias que eu tinha de fundamento de uma sociedade para beneficiar os defuntos, o povo. O defunto aqui era enterrado num caixão que o prefeito tinha na prefeitura, que emprestava a gente, para a gente botar o defunto lá no buraco e trazer o caixão e entregar na prefeitura. Esse caixão se chamava Lolô, né? A gente tomava emprestado o prefeito para poder enterrar. Nós estamos no engenho Bela Vista. O proprietário, antigamente, Cazuza Maranhão. Bela Vista era um engenho que plantava cana, fabricava açúcar, fabricava cachaça, e havia centenas e centenas de trabalhadores aqui. O engenho era aqui desse lado, meu lado esquerdo, o engenho, lado esquerdo. Do alto ali na frente havia uma vila de pessoas, os trabalhadores mais próximos, que havia uma vila ali. O engenho
ficava desse lado de cá. E mais para frente ali era a residência de José Aires dos Prazeres, que era o administrador do engenho Bela Vista. O engenho Galileia, que fica, eu acho que fica uns 6 quilômetros daqui, os trabalhadores da Galileia, depois que o engenho parou, os trabalhadores da Galileia começaram a ter dificuldade de pagar o furo. Atrasava todos os anos o furo. Porque no verão os galileus não tinham como trabalhar, porque a enxada não entrava na terra. No inverno era uma maravilha, todo mundo plantava, todo mundo criava e daí por diante. No verão teria de sair de Galileia para ir para outros engenhos como Taquari, Boa Sorte, Una e outros engenhos para procurar emprego para cortar cana. Então Galileia ficava lá isolada, sem ter ninguém para trabalhar. Um grupo de trabalhadores do engenho Galileia resolveu vir até o engenho Bela Vista para pedir emprego. E chegando aqui, uma base, umas 6, 7 pessoas, chegaram e pediram emprego ao senhor Cazuza Maranhão. Cazuza Maranhão manda falar com o administrador, que era José Aires dos Prazeres. Prazeres pergunta, em Galileia não tem lugar para vocês trabalhar não? Eles disseram, não, nós somos foreiro. E agora no verão não dá para a gente trabalhar. Então por isso nós viemos aqui pedir para trabalhar, para cortar cana, limpar cana e daí por diante. José dos Prazeres, como administrador, ele mandou admitir todo aquele grupo para cortar cana e ficou acompanhando todos. Durante esse tempo, José dos Prazeres começou a se familiarizar com esses camponeses da Galileia e procurou saber como era a situação da Galileia. E os camponeses começaram a falar. Então, José dos Prazeres ficou fazendo um tipo de acompanhamento desses camponeses e perguntando a eles a situação, como era que eles viviam na Galileia. E os camponeses começaram a dizer que a situação era precária, havia fome, havia nudez, analfabetismo, a situação da saúde era péssima, a situação das mulheres grávidas era péssima, remédio, não existia médico, não atendia aquele povo, muitas mulheres morriam de parto. E só sei que Prazeres começou a ouvir, né, captar aquele discurso dos camponeses da Galileia. Mas na frente, Prazeres convida esse pessoal para formar uma sociedade de direitos privados que para angariar recursos para comprar materiais de trabalho, ferramenta de trabalho, comprar no futuro, fazer uma cooperativa de crédito e também pagar o foro atrasado. O que aconteceu é que as reuniões, que Prazeres convida o pessoal para fazer umas reuniões, e nessa reunião, o povo gostaram da reunião e ficaram fazendo reunião debaixo de pé de árvore. E Bela Vista ficou como símbolo do início da história, isso é, das conversações, que a partir daqui desse engenho Bela Vista, de Cazuza Maranhão, nascem as conversações, que futuramente em Galileia nasce a Sociedade Agrícola e Pecuária dos Plantadores de Pernambuco.
Quando José Aires dos Prazeres acertou com os trabalhadores para fazer reuniões, então mas não tinha lugares fixos para fazer reunião. O que aconteceu é que a única alternativa que teve foi fazer reunião debaixo de pé de árvore, assim, do jeito que está vendo aqui, ó. Fazer reunião debaixo de pé de árvore. Aí aquela multidão de pessoas se sentava tudo no chão por aqui, e José dos Prazeres ficava em pé, orientando o pessoal como devia se unir, como devia se organizar, como devia tratar o patrão, como devia tratar a colheita, o que era uma sociedade, o que era uma organização camponesa ou de qualquer outra categoria. Só sei que o pessoal ficaram debaixo de pé de árvore, fazendo reuniões, né? E fizeram reuniões quase um ano fazendo reuniões debaixo de pé de árvore, quase um ano. Depois de que resolveram ir para a casa do meu avô, foram e pediram para o meu avô Zezé da Galileia ceder a casa de farinha para eles passarem a reunir debaixo, aliás, dentro da casa de farinha do meu avô Zezé. Então foi assim o início. Iniciou debaixo de pé de árvore, mas depois o meu avô cedeu a casa de farinha e passaram a reunir dentro da casa de farinha até construir uma sede que foi conjugada na residência do meu avô Zezé. No início dos anos 70, estávamos em uma ditadura militar. E os militares estavam aqui matando gente, torturando gente, desaparecendo com corpos. E eu, como sendo neto do velho Zezé da Galileia, eu temi. Então tive de sair daqui. Eu saí daqui e fui até o sul do país, onde passei um tempo lá no sul do país, um pouco do tempo na clandestinidade, mas depois resolvi trabalhar com carteira assinada. No ano de 2000 eu voltei para fazer o resgate da história do homem do campo. E esse resgate começou aqui. Quando cheguei em 2000 aqui na Galileia, eu teria de fazer um resgate. Era um propósito meu. Porque as ligas camponesas nasceu na casa do meu avô. Então eu criei uma paixão dentro de mim. Uma paixão de eu ia dar continuidade, eu ia criar essa situação. Aí realmente cheguei aqui, onde era a casa de farinha do meu avô, onde foi depois derrubaram, mas no local da casa de farinha eu resolvi fazer esse memorial. Então aqui está escrito, em 1/1 de 1955, nesse local nasceu a Sociedade Agrícola e Pecuária Santo Antônio de Pernambuco, Ligas Camponesas. E depois fiz essa cobertura, fiz as colunas, enchi, fiz a cobertura e aqui está como o berço da reforma agrária, no Engenho Galileia. Sociedade Agrícola e Pecuária Santo Antônio de Pernambuco, Ligas Camponesas. Bom, aqui é a sede, a última sede própria das Ligas Camponesas. Primeiro,
A Sociedade das Ligas Camponesas ela foi fundada numa casa de farinha. Depois, com o tempo, derrubaram a casa de farinha e meu avô construiu, conjugado com a casa dele, conjugado a sede das Ligas Camponesas, que até hoje existe as fotos por aí. Depois meu avô mudou de lugar e foi morar lá no Caixão do Engenho. E a sede ali foi derrubada. Então os camponeses construíram a sede própria aqui nesse lugar. Isso já foi em 1962. Já foi em 62 que foi fundado, construído aqui a sede das Ligas Camponesas, já coberta de telha. Nós estamos no Engenho Coqueiro, que tinha como latifundiário, o proprietário era o latifundiário Constâncio Maranhão. O Engenho Galileia é bem aqui perto, 100 metros de Galileia a Coqueiro, na divisória. Quando os camponeses da Galileia foram expulsos das terras, da Galileia, o proprietário mandou todo mundo embora, deu 48 horas para todo mundo sair, só levar apenas a roupa do corpo. O dono do engenho, Oscar Beltrão, entrou na justiça com pedido de reintegração de posse das terras do Engenho Galileia. Até que o povo resistiram para não sair. O povo resistiram para não sair, ficar no Engenho Galileia trabalhando. Então os proprietários pediram reintegração de posse, mas como a justiça é lenta, eles começaram a pressionar os camponeses a saírem da Galileia, desocuparem as terras, antes da decisão judicial. E o pessoal não quiseram sair, e eles colocaram capanga para invadir as casas dos camponeses de madrugada, meia-noite, 1h da madrugada. Aí os camponeses traziam os seus familiares para se refugiar aqui nesse lajedo. Esse lajedo, como você está vendo, era longo. Aqui cabia 200 pessoas. Aqui era crianças, era senhores de idade, adolescentes, mulheres, todo mundo refugiados aqui. Traziam até comidas, alimentação para se alimentar aqui, enquanto os capangas estavam invadindo as casas das pessoas, pressionar para que os camponeses saíssem da Galileia antes da decisão da justiça. Mas isso não aconteceu. O povo permaneceram firme na Galileia e nós fomos vitoriosos. Vai mamar ele, vai mamar ele. Eu falei só 3, 4 agora. Não vai não, é só 3. Bora, Vitor, me ensina, vai parar tudo aí. Agora é só 3. É 4, viado, pra dar certo. Temos aqui essa pedra. Era uma pedra muito alta, muito grande. E cabia muitas pessoas em cima. Em 1959, houve um grande evento aqui nesse campo de futebol,
houve um grande evento aqui nesse campo. E nessas pedras discursaram Francisco Julião e o professor e deputado federal Josué de Castro. Discursaram em cima desse pedregulho. O tempo passou e começaram a cortar a pedra, cortaram e continua essa pedra aqui, mas totalmente diferente do que era. Mas aqui foi o discurso de Josué de Castro e Francisco Julião para centenas de camponeses aqui nesse campo. Centenas de camponeses em 1959. No ano de 1959, Galileia e o seu processo foi parar na Assembleia dos Deputados em Recife. Em uma votação muito sofrida e humilhante, os deputados conseguiram aprovar por 13 votos mais 7. Mas não votaram de bom agrado, não. Fizeram uma votação para inglês ver, apenas para acalmar os ânimos daquelas famílias. Afinal de contas, não ficou um galileu aqui em Galileia. Todos foram para a Assembleia. E aquela multidão assustou os deputados. Então, eles fizeram um complô, se reuniram, votaram para que eles vissem e na saída eles anulariam o voto e assinariam voto contrário. Mas em um golpe de sorte, Francisco Julião pegou o resultado, o relatório daquela votação, correu antes que o diário oficial fosse fechado. As portas já estavam sendo cerradas. Ele ainda bateu, pediu, por favor, esse resultado aqui ainda publique para sair amanhã. E então, depois que o resultado saiu no diário oficial, não tinha mais o que ser feito. Todo o complô que poderia ser feito por trás dos deputados cairia por terra. E assim, Galileia foi desapropriada. Zé da Galileia e Dona Marieta, que foram os iniciadores daquela luta tão memorável dos anos de 55 em diante, e que deram origem a um movimento da Sociedade Agrícola e Pecuária dos Plantadores de Pernambuco, movimento esse depois conhecido pelo nome de Ligas Camponesas. O fato de você ter o seio desse casal de velhos admiráveis que foram fiéis à luta pela reforma agrária radical de Pernambuco e do Brasil era o suficiente para encher aqui o nosso coração de alegria, de satisfação e de orgulho, que defendeu no seu passado. Eu estou chegando aos 80 anos, mas é como se tivesse lá dentro de mim, da minha alma, apenas 20 anos. Tal o entusiasmo e a crença na vitória da nossa causa. Porque eu creio que um dia o Brasil realmente será liberto e as terras irão ter as mãos daqueles que as trabalham com as suas próprias mãos, alisando o cabo da enxada. É nisso em que eu creio, e creio profundamente, porque eu amo os camponeses da Galileia, de Vitória, de Pernambuco, do Nordeste e de todo o Brasil. Sou um fiel defensor desta causa e nunca irei claudicar. Até para a morte eu estarei sempre ao lado dos camponeses. Transmita essas palavras, essa mensagem de amor, de fraternidade, de carinho, de afeto, de admiração
pela causa do velho Zezé, o Zito, a quem nós acabamos de homenagear com muita simplicidade, com muita ternura, com muita sinceridade. Até breve. Tudo iniciou na Revolução Cubana, que o presidente John Kennedy já tinha tido prejuízo ali na Revolução Cubana. Então ele achou que os noticiários que acontecia, que eu via de Galileia, Pernambuco, Brasil, seria um braço de Cuba, seria uma base de Cuba que tivesse. Então ele, preocupado, enviou o seu irmão Edward Kennedy até o Rio de Janeiro e que fez questão de vir até Galiléia conhecer os camponeses da Galiléia e saber quais seriam os objetivos dele, o que era que eles queriam, qual era a sua visão política e social. Então, Edward Kennedy chegou aqui na companhia de Celso Furtado, que foi superintendente da Sudene. O Celso Furtado foi intérprete. E Kennedy entrou aqui, isso é, Edward Kennedy, conversou com os camponeses e viu que aqui não tinha nada de Cuba. O objetivo do povo era continuar trabalhando na terra, porque a terra sempre foi produtiva. Aí o que aconteceu foi que Edward ouviu o povo e viu que aqui não tinha nada de Cuba, não tinha nada daquilo que eles ouviam falar. Então, prometeu aos camponeses que daria como presente um gerador elétrico. Tudo bem, Galiléia não tinha energia. Os camponeses se iluminavam com vela, com candeeiro, lampião e outras coisas. Mas Edward Kennedy prometeu e com mais de um mês chegou esse gerador. Esse gerador chega até Galiléia. Mas o povo não tinha dinheiro para fazer a eletrificação. Comprar poste, técnico, isso é, contratar técnico, comprar fios, enfim. E acontece que o motor ficou lá embaixo na Casa Grande, como a CRC, a Companhia de Revenda e Colonização, estava delegando Galiléia, então a CRC, os técnicos da CRC, colocou o motor para funcionar. E ele funcionou na escola e na residência do meu avô. Deu um tempo, daí a pouco, energia veio para Galiléia pela CELP e acontece que o motor foi obrigado a parar e colou. Está colado e está aqui só para informações. O povo vem, fotografa, filma. Então o motor está só para a exposição. Mas aqui está um pouquinho da história do movimento dos camponeses do Brasil. Para a gente entender melhor e não se confundir nem se perder, é preciso voltar um pouquinho na história, porque naquele mesmo ano de 1959, muita coisa aconteceu, tanto em Galiléia quanto no mundo, que assistia o fim dos domínios dos Estados Unidos sobre a ilha de Cuba. E o então presidente John Kennedy, ele não queria
perder nenhum domínio geopolítico sobre outro local. E aqui na Galileia, quando aconteceu a primeira vitória no Brasil, daquele que seria um movimento que iria e possivelmente espelharia outros movimentos sociais agrários e etc. Para alguns, comunismo, ou um fantasma como outro qualquer. Mas para os Estados Unidos poderia ser a perda de mais um domínio. No dia 31, aliás, no dia 1º de abril de 1964, 3 caminhões de soldados do exército invadem Galileia. Eles encostam o caminhão ali do outro lado de lá e desce mais de 100 soldados para iniciar o terrorismo aqui na Galileia. Então a residência de José Daniel do Nascimento era aqui atrás desta placa. E eles invadiram a casa de José Daniel do Nascimento, derrubaram a porta, viraram os bancos, viraram as camas, jogaram os colchões fora, uma panela de macaxeira cozinhada para a família jantar à noite. Um soldado pegou e estourou do lado de fora e passaram a noite tudo aqui procurando camponês para torturar, para prender, durante todo esse tempo. E então, agora, depois de muito tempo, eu volto aqui para resgatar a história e coloco no local onde aconteceu essa placa. No dia 1º de abril de 1964, às 17h30, o exército invade Galileia e por aqui começa o terrorismo contra o povo galileu. João José, filho de Zé Daniel, tinha 20 anos na época. Só foi a única coisa que eu pude conservar para guardar. Foi esses 2 livros que ficou em cima da mesa. E o resto o exército levou tudo. Dentro dessa maleta é onde eu guardo sempre meus livros. História de um manuscrito, Caput. Todas as manhãs eu me sentava na horta, debaixo de um pé de alcácia e punha-me a trabalhar. Se alguns dos milicianos das SS se aproximavam da sebe da horta, o camponês avisava-me, tossindo. Então era para ele, quando a tropa chegava, ele lá dentro da horta, ele tossia, dava o aviso. Aí lá ele escapulia, o exército não prendia ele. Essa história do filme aqui de vocês é parecido com isso. Quando tinha de ir à frente de batalha, eu confiava o manuscrito de Caput ao meu amigo Romão Chucena, que o escondia num buraco da parede do chiqueiro. Eis de ficar sempre grato ao camponês Romão Chucena e a sua jovem nora por me terem auxiliado a salvar o meu perigoso manuscrito das mãos da Gestapo. E esse livro daí você relacionou com o filme, né? Foi, é do menino, é de vocês. Foi um de vocês que deixou. Quem era esse livro? Eu não sei. É? Ficou em cima da mesa quando eles saíram. Há quantos anos você guarda esse livro Há aí? 17 anos. E esse aqui também. Sei. Inclusive tem o nome de Fernando Duarte. Que era aquele Fernando Maguinho, não era? Que é o fotógrafo do Sim, filme. deve Que ser, era né? fotógrafo. Então eu disse, deve ser dos meninos do filme. E ainda tem negócio de máquina de filmagem, essas coisas, eu deixei dos meninos do filme. Aí guardei todos os 2. O capitão do exército pelejou para levar isso aqui. Porque tem uma história da guerra mundial, da Rússia, o quê? Ele pelejou para ficar. Eu disse, não senhor, esse livro é meu. Ele disse, não é seu. Esse livro é dos cubanos, rapaz. Eu disse, não senhor, esse livro é meu. Cubano? Quem era os cubanos? Era vocês? Ele culpando vocês? Achando que a gente era Sim, cubano. pensava que vocês eram os cubanos barbudos que estavam fazendo uma filmagem aqui, né? Lá naquela época, em 64. Então ele disse, não senhor, aqui não tem nada cubano, não tem comunista, tá ouvindo?
mas você vai contar, você vai mostrar onde tá as armas aqui e onde tá os cubanos. Aqueles cubanos queriam fazer a revolução aqui. Eu digo, aqui não, senhor. Nada de revolução eles não falavam aqui. Entendeu? Nada de Cuba eles falavam aqui. Mas como é a fala dele? Como é a bom dia que ele dá? Eu digo, bom dia, normal que nem a gente. Mas ele fala um sotaquezinho puxado. Eu digo, claro. Fala um bom dia. Tá, mas é normal. E o carioca fala diferente, um pouco. Aí o outro foi dizer assim, é fácil ser carioca mesmo. Né? Diz, é fácil ser carioca, tenente, porque o carioca fala um sotaquezinho. Aí eu disse, ele fala normal, tudinho. Eles conversavam com você tudo normal. Você entendia a palavra dele? Claro, entendia tudo. Depois ele foi e disse, tá certo então. Agora tu vai mostrar onde tá as armas. Eu digo, dessa aí só quem tem é 2 fazendeiros que moram aqui. É o senhor do engenho de Bento Velho e Lourival Pedroso do engenho Gamileira. Mas tem muita dessa. Ele é cangaceiro. É um grande fazendeiro. Ele diz, mas aquilo é dele. Aquela ali é dele. Eu quero ver aqui vocês. Que Julião disse que tinha 20 mil armas para vocês fazerem revolução aqui. Tá vendo? E os comunistas estavam aqui fazendo filme aqui para fazer revolução aqui, Dão. É para você mostrar. Onde tá ele? Aí foi endurecendo, né? Aí foi criando raiva, né? Ele disse, coronel, aqui não tem nada de comunista aqui, nem cubano, nem nada. Tem um povo morrendo de fome. Doente, sofredor, como eu mesmo tô doente. Tá vendo? E precisa de remédio e de comer, esse povo daqui. Liberdade e terra para trabalhar. Aí disse, mas é possível. Ele disse, amanhã eu vou trazer remédio, chama o povo. Vai chamar o povo que estiver escondido pelas matas para se receitar comigo, para a gente dar remédio e conversar com ele. Vai chamar João Vivino. Eu digo, eu não sei onde está João. Eu entreguei. Passei 7 dias escondido sem poder sair para canto nenhum. O jeito que teve foi me entregar. Quando eu passei 8 dias no Quarto Exército, no dia 15, que o governo sumiu a presidência da República, Castelo Branco, tiraram eu para a Secretaria da Segurança Pública, para eu depor. Quando botaram eu para depor, botaram 2 tiros para bater em mim, né? Mais 2 líderes de Galileia foram presos na primeira quinzena de abril. Zezé da Galileia, solto após 3 meses de cadeia, e Severino Gomes da Silva, o Rosário, filho adotivo do velho Zezé, que ficou preso 45 dias. Eu produzi aqui nesse sítio, onde estou, meio caminhão de mercadoria por semana. O exército pegou, tirou eu aqui, meteu na cadeia, cegou-me um olho, deu-me uma pancada, eu perdi o ouvido, outra pancada, eu perdi o coração. Passei 6 anos na grade da cadeia. O que foi que eu construí na grade da cadeia para a nação? Tomaram um relógio, um cinturão, 50 conto em dinheiro, um jipe, o exército tomou. O cangaço está lá detrás da prefeitura de Vitória, lá na delegacia, um jipe meu, não me entregou mais. Isso é tipo de revolução, pegar de um homem lascado que nem eu, fiquei meus filhos todos morrendo de fome aí, e o exército tomar um carrinho que eu tinha, tomar os documentos, tomou tudo, acabar ficou com ele. Que vantagem foi o exército fazer uma desgraça dessa comigo? Era melhor mandar me fuzilar, não era? Do que fazer uma miséria dessa. Eu fiquei mais revoltado do que era. Deixar meus filhos tudo morrendo de fome aqui, e ó, lascar lá na cadeia, no cacete, no pau. Passei 24 horas dentro de um tanque de merda, com água aqui no umbigo, cada um rolo de merda dessa grossura, aquele cato, aquela manipeira, um quarto apertado, e eu passava assim, uma hora, outra hora assim, outra hora assim, outra hora eu ficava assim. Passei 24 horas em pé, só o diabo aguenta, pai. Vamos passar dentro de um tanque de merda 24 horas em pé. Só Satanás. Acho que eu não acredito que estou vivo não, porque eu nunca vi um espírito da minha qualidade aguentar. Mais choque elétrico de que eu aguentei, não. Cadê os pintarrinhos?
Mas não tem melhor do que um dia atrás do outro e uma noite no meio. E a ajuda de Nosso Senhor Jesus Cristo é quem vai proteger a gente. As graças de Deus estão caindo aí, em hora. Confie em Deus, porque essa infelicidade, um dia o povo tem de pensar quem são eles. Não é possível a gente viver a vida todinha debaixo desse pé de boi, não. Condenado a 10 anos e 6 meses de prisão, João Virgínio foi solto em 1970, após cumprir 6 anos de sua pena. Em 1964, quando o exército invadiu Galiléia, com 3 caminhões de soldados, e subiram lá para a casa de José Daniel, e lá fez todas aquelas arbitrariedades na casa de José Daniel, e naquela mesma semana, o exército saiu procurando locais e furando buraco no chão, procurando arma, dizendo que havia um caminhão de arma que tinha vindo de Cuba e estava enterrado aqui em algum lugar. Aí chegou aqui na Casa Grande, aí começou a furar aqui. Tá tudo furado aqui, ó. Furado aqui. Tudo furado aqui, ó. Eles furaram tudo isso aqui, por aqui. Aqui, ó. Furaram até aqui. Furaram em vários locais, mas o que tem visível hoje é esses daqui. E aqui na Galiléia nunca entrou um canivete vindo de lugar nenhum, e nem o povo tinha nenhuma ciência o que viria a ser guerra, Cuba, comunismo. O povo não sabia de nada disso. Então o resultado foi que os militares fizeram todas essas arbitrariedades. Como é o seu nome? Olindina Maria Lins. Eu estava grávida de 8 meses. Aí quando eu olhei lá pro alto, eu vi um caminhão. Chegava em escuro de policial. Aí eu tive medo, saí puxando um menino e o outro na barriga e fui-me embora, me esconder na casa de meu irmão. Em 1957, 58, quando as ligas estavam no seu auge, tivemos uma visita especial de Abelardo da Hora, um grande escultor. E Abelardo da Hora chega na Galiléia para conhecer a luta dos galileus e resolve fazer uma estátua para referenciar uma família que morreu de fome em Galiléia, isso nos anos 30, 40, mais ou menos. Meu avô contou na história, ele segurou e resolveu fazer uma estátua e fez uma peça só de cimento, com um homem, uma mulher e várias crianças pegadas no corpo. Crianças magras aparecendo na costela. E montou aqui, colou ela aqui em cima desta pedra aqui, ó. Colou essa estátua aqui. E essa estátua era visitada por todo mundo que vinha aqui, vinha olhar, e colocaram o nome da estátua, a estátua O Camponês Sem Terra. E aí foi quando o povo apelidaram a estátua de Camponês Sem Terra, e ela ficou muito tempo aqui. Quando chegou em 1964, que teve o golpe militar e que o exército invadiu Galiléia, os militares andaram por aqui, por todo lugar, procurando a liderança das ligas camponesas para prender.
Mas não conseguiram prender ninguém, porque ele estava escondido dentro da mata. Então, quando eles passaram, já que a gente não prendemos ninguém, vamos prender a estátua. Encostaram um caminhão, arrancaram a estátua, colocaram em cima do caminhão e desapareceu. E até hoje essa estátua ninguém sabe por onde é que ela vive. De termos uma história aqui na Galileia, uma história tão importante que foi para a nossa pátria. Cabe a nós agora, professores e alunos, desenvolver, trazer mais alunos para conhecer realmente esse movimento, como foi de grande importância para a nossa pátria. Então, assim, como outras comunidades que eu conheço por aí, que já passei, eu não conheço que tenha acontecido um fato como este. Então, nós aqui somos privilegiados e é muito importante mesmo agora em diante, principalmente, eu conhecia a história, como eu sou professora de história, conhecia e não levava muito adiante por falta de um motivo ou outro. Mas agora estou mais empenhada a levar mais adiante essa história, esse fato que aconteceu aqui, para os meus alunos terem mais conhecimento ainda. Obrigada.
O Engenho Galileia, hoje, ele representa o berço do movimento de reforma agrária. Iniciou com muita luta, com muito desabor, resistência, justiça, tortura, invasão, o exército invade, mas Galileia continua. Portanto, está aqui a Biblioteca José dos Prazeres, em que eu venho resgatando a história e construindo com meus próprios recursos, e essa luta que iniciou há tantos anos. Depois da luta da Galileia, vieram ainda vários movimentos sociais, todos eles se inspiraram na luta dos camponeses da Galileia, todos com inspiração das ligas camponesas. Então, dizem que eu sou o guardião da memória do homem do campo, mas temos aqui, não só eu, temos confiança, força, esperança de continuar nessa luta, mantendo de Galileia o seu nome, e que todos os movimentos sociais, sem exceção, tiveram a primazia de se inspirar nos movimentos das ligas camponesas. Avante, avante, Galileu, tuas lutas alcançaram gerações, estandarte da fé e esperança, tremulando em nossos corações. Terra livre, teu alvo, tua meta, teus fulgores se desenham na história. As florestas que te cobrem são sinônimos de uma bússola que se escreve na memória. A semente que plantasse nasceu forte, os pendões precisamos irrigar. Nossos filhos em nota contínua, o perfil da liberdade proclamar. Avante, avante, Galileu, tuas lutas alcançaram gerações, estandarte da fé e esperança, tremulando em nossos corações. A primeira bandeira que se hasteia, brilhantando vitória de Santo Antão. Camponeses proclamando a liberdade contra o pulo da vala e do cambão. Muitos anos se hasteia essa bandeira sob a mira do fuzil e do canhão. Camponeses jamais serão vencidos, com humildade e fé no coração. Avante, avante, Galileu, tuas lutas alcançaram gerações, estandarte da fé e esperança, tremulando em nossos corações. Como abelha, cortiço organizado, fabricando o mel para a nação. Nós seremos patente imitando seu modelo de organização. Terra livre.